E essa semana, nenhuma notícia de corrupção, né? Ou seja, o próprio jornal não deu satisfação para a sociedade, postou a foto do macaquinho tomando uma madeira no jornal. Então é isso, o brasileiro é isso. Mas por quê? Porque a gente é doutrinado assim. Você está assistindo o noticiário de domingo, eu não vou falar o nome, e você está vendo a notícia de um desvio, de um negócio, e logo depois aparece um sujeito falando, vamos ver o bola murcha da semana, aí pronto, e vai levando. Isso aí não é privilégio de brasileiro, né, meu? Se você tá até nos Estados Unidos lá e for acompanhar, existe muita manipulação política aí em cima da população, né? Exatamente, só tem uma pequena diferença, né? Lá nos Estados Unidos, quando você consegue 10 pontos de audiência, você solta fogo de artifício, né? Aqui a audiência às vezes fica ali 40% com um canal, 40% com o outro e o resto dos outros dois. Lá nos Estados Unidos a briga por audiência é ferrenha. Você conseguir uma audiência igual, não existe nenhum canal lá que tem uma audiência que as grandes aqui têm. Nenhum. Isso aí é só você pegar aí qualquer TV a cabo aí, você vai perceber a guerra que é. Entendeu? Galera, o nosso colega aqui, o Nigrin, ele falou que no Brasil não ia dar certo o porte de arma porque iam vender o porte. Ou seja, que a corrupção é foda, cara. Não, iam vender o porte, a Polícia Federal ia vender o porte? Ah, cara, sinceramente, como ele, nesse país eu não duvido. Não, já existe porte de arma no Brasil, gente. Talvez você precisa de autorização da Polícia Federal. Exatamente. E a polícia é corrupta, né? Assim, falando, generalizando. Você não me planta se alguém for lá e conseguir comprar o porte de arma. Mas a Polícia Federal, assim, em termos de corrupção, eu não tô puxando o saco dos caras, não. Mas se vocês olharem os últimos 10 anos aí, quem governou esse país foi a Polícia Federal, cara. Toda vez que você viu alguém caindo, os caras vieram aqui e prenderam o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Tenta tirar um pote de arma lá e oferece uma grana pro delegado, você vê. Você vai preso na hora. Eu concordo com o Micrin, que existe corrupção. Mas quem controla essa questão do porte hoje é a Polícia Federal. E é difícil pra caramba conseguir um porte. Porque o delegado que deu o porte pro maluco aí que sai matando todo mundo, ele vai ter que responder. E aí? Entendeu? É difícil. Mas concordo com o Negrinho. Se correr o risco de ter corrupção, Negrinho é um cara cabeça, né? Ele sabe, né, das coisas, né? Então, se existe um risco de corrupção, é melhor não ter. Mas hoje, do jeito que a legislação está, é praticamente impossível você ter um porte. Cara cabeça. Viver nesse país é complicado, velho. O problema do país não tá na legislação, cara. Nós temos a melhor legislação do planeta, vai por mim. O Brasil tem uma Constituição espetacular, os códigos que acompanham a Constituição são muito bons, tudo muito, muito bem cercado. A Constituição em si é bem completa, né? É completa. O nosso problema está na Andréa, que vai fazer isso que ela escreveu agora, e na execução das leis, né? As leis são criadas no Brasil sem o caráter de possibilidade de se executar, ou seja, são leis inexequíveis. O Estatuto do Menor e do Adolescente é um exemplo disso. É uma lei perfeita para um país feito, logo você não tem como aplicar o Estatuto. Você prende um menor infrator e ele não vai ser recuperado. Ou seja, a intenção da lei é maravilhosa, só que a lei é inexequível. O problema do Brasil é esse, né? O problema do Brasil está na execução, não está na legislação. E embora a gente está agora elegendo pessoas como Tiririca para poder ajudar nisso, né, a legislar melhor, mas infelizmente o nosso problema hoje está na aplicação. E fiscalização também, né? Se tratar de um país grande, né? Grandes fronteiras. Nesse quesito de fiscalização é uma vantagem você ter o Tiririca lá na parada, que fica todo mundo de olho nele, né? Você sabe que é coeficiente eleitoral, né? Alguém sabe que é? Claro. Não, mas fala aí pra galera da que então, para todo mundo que escuta a Rádio Vlogs e pra galera que tá aqui, coeficiente eleitoral é o seguinte: quando recebe muito voto, por exemplo, o Tiririca recebeu, não sei, acho que mais de 1 milhão de votos, 2 milhões, não lembro agora.
1,5 milhão de votos. Então a legenda dele leva, junto com ele, 4 deputados, né? Então, por exemplo, você tinha lá um deputado Paz de Lira, lá de São Paulo, que é um excelente deputado, ele é militar, embora ele seja oposição, e hoje a oposição no Brasil é vista com maus olhos, né, mas era um excelente deputado. Ele ficou de fora, ele não foi eleito. Mesmo tendo tido um número de votos maior do que os 4 que entraram junto com o Tiririca, né, ele não entrou. Ou seja, isso é um problema de legislação eleitoral, você entendeu? E que a população brasileira não tem informação suficiente para poder combater isso, e isso é uma coisa que os blogueiros, as pessoas poderiam começar a fazer uma campanha para acabar. Porque o Tiririca, quem pensa que o Tiririca pensou assim, tá aí, vou me candidatar, conversa fiada, o partido procurou ele, a Mulher Melão, o Kiko do KLB, o partido procura esse sujeito para poder falar, meu amigo, eu preciso que você se candidate para poder colocar esses 4 corruptos para dentro. Eu não estou falando que os 4 que entraram com o Tiririca são corruptos, não, porque um deles, inclusive, é aquele Protógenes Queiroz, né? E eu não quero uma confusão com eles, entendeu? Mas os caras aqui que foram elegidos pelo Tiririca foram o Toniel Lima, né? O delegado Protógenes e o Vanderlei Sirac, acho que é o nome dele. E aí só pra vocês terem ideia, ó, tem aqui os dados, o Tiririca recebeu 1,5 milhão, né? E esses 3 caras que eu citei, eles foram eleitos com uma média de 95 mil votos só, entendeu? E o Paz de Lira, você sabe quantos votos ele teve? Você tá na tabela do TSE aí? Não, eu tô vendo uma reportagem aqui. Qual que é? O Paz de Lira. Não tem ele aqui. O Paz de Lira, eu não vi, mas eu vi que ele teve votação maior do que esses 4 que entraram com o Tiririca. Então, galera, vamos prestar atenção nisso aí. Às vezes o cara é muito engraçado, é muito legal, canta Florentina e brinca com vocês, ou é um artista que vocês gostam muito, só que, na verdade, ele não tá pedindo o voto, não é pra ele, é pra poder subir com um monte de gente. É que tem a parada também do que é uma armadilha também, que é o voto de protesto, né? O cara fala, não, vou votar no Tiririca que eu vou protestar. O cara não tá protestando, ele tá se fudendo mesmo. E não tá percebendo, né? Exatamente, ninguém protesta correndo e dando a cabeçada na parede, né? Pois é. Meu protesto é o seguinte, eu não voto, vou lá, depois pago R$3,50 e foda-se, tá ligado? E não voto mais, velho. Quando eu achar que vale a pena votar, eu vou lá votar. Tipo, mas... o que eu não entendo, cara, é que tipo, como é que as pessoas vão protestar votando uma pessoa incompetente? Vai protestar, você tá fazendo só aumentando a corrupção, só isso, mais nada. Mas é porque a pessoa não tem essa noção, entendeu? Que muita gente não sabe como é que é o nome coeficiente aí que você falou, Darcy? Eu não sei se o nome é esse, mas é coeficiente eleitoral, eu acredito que seja isso sim. Então, tem gente que, o pessoal que bota o Tiririca lá pra se eleger, ele se vale dessa parada aí, que o cara não tem o entendimento que esse negócio vai acontecer. O coeficiente eleitoral, aqui ó, eles falam que eu vou ler para vocês, apesar de o Wikipedia não ser uma fonte de informação correta, depois quem quiser pesquisar em outras fontes, tá falando aqui ó, é o conjunto com esse quociente partidário e a distribuição das sobras, método pelo qual se distribuem as cadeiras nas eleições proporcionais brasileiras, ou seja, é uma eleição proporcional para cargos de deputado federal, estadual, distrital e vereador. Portanto, agora em 2012 a gente vai ter a eleição de prefeitos e vereadores, né? Então vamos ficar ligados, porque vão surgir em São Paulo, Rio, aqui no meu estado não, porque aqui a gente não tem muito artista, né? Mas vão surgir aí pessoas pedindo o seu voto, e essas pessoas na verdade estão querendo levar outras pessoas para cadeiras, né? E muitas vezes você não sabe em quem você está votando, quem você está realmente elegendo, né? Então vamos pensar um pouquinho. Não vote em artista e palhaço aí pra protestar, que você não tá protestando porra nenhuma, você tá se fudendo, tá ligado? Uma outra dica é vocês prestarem atenção no partido do seu candidato. Por exemplo, se o prefeito da sua cidade
ele for de um partido, por exemplo, do PT, do PDT, do PMDB, você olha a aliança política dele, você sempre vota no partido da oposição, para poder a oposição sempre fiscalizar ele, porque a Câmara dos Vereadores, o que significa vereador? Vereador, no início, né, da política, se eu não me engano, o termo é até grego, vereador do povo. É isso que o vereador tem que fazer. Ele vive. Na verdade, vereador não é nem profissão. Ele nem tem que ficar lá na Câmara dos Vereadores, pouca gente sabe disso. Ele tem que ter uma outra profissão, ele vai lá só para poder votar as legislações, fiscalizar o trabalho do prefeito. Então, esse vereador, ele tem que ver a dor do povo e ele tem que fiscalizar o trabalho do prefeito. Agora, se você vota no cara do mesmo time do prefeito, meu amigo, você tá ferrado. É o que está acontecendo na minha cidade, por exemplo. O prefeito está sendo acusado de um monte de coisa, foi colocado em pauta a votação para a CPI das desapropriações, que foram os imóveis comprados pelo prefeito, e a maioria dos vereadores votou para não ter a CPI. Por quê? Porque são todos do mesmo partido. Então, se vocês querem ter uma política um pouco mais séria, existe a possibilidade. Por exemplo, se quem ganhar para a presidência da República, ou seja, quem tiver com maior intenção de voto para a presidência da República, for presidente de um partido, vota na oposição, cara, para o deputado. É assim que a gente tem que começar a mudar o país. Bom, galera, fica a dica aí do Darcy e do Hazuki.